Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da linguagem, né? Os motivos que fizeram com que o Graydon começasse a pensar no Rust e a construir o Rust, né? Os pilares da linguagem, a gente sempre que pesquisa a gente encontra essas três palavras, né? Então eu, eu, eu caracterizei eles como os pilares da linguagem, né? Que são a velocidade, a concorrência e a segurança. Eu acho que o Graydon ele focou muito nisso quando ele pensou em construir o Rust, né? Em projetar, implementar uma linguagem segura, concorrente e prática. O Rust existe também porque outras linguagens elas não cumpriam com essas necessidades, sabe? Então, algumas características que ele viu que não eram eficientes e tudo mais, que deixavam ele insatisfeito, são a pouca atenção à segurança, a falta de recursos práticos, o controle limitado sobre esses recursos práticos que já estavam em falta, que ele já percebia em falta, sabe? E também um suporte à concorrência insuficiente. De novo a gente falando sobre concorrência e o que eu quero dizer com concorrência. O suporte à computação é, paralela, a programação paralela, sabe? Então a maioria das linguagens não tem esse suporte ou tem um suporte muito, mas muito limitado e o Rust ele veio aí para poder explorar ao máximo essas características, sabe? É, é, ele quis que todas essas características reunissem também junto com a segurança e a alta performance, né? Porque até então essas linguagens existentes antes do Rust, elas sempre optavam mais por características de segurança ou mais por características de alta performance. Ou então, quando reunia essas duas características, né, é, elas não conseguiam coexistir eficientemente, sabe? Sempre existiam falhas grandes e tudo mais que fizeram com que o Graydon ficasse insatisfeito. Além dessas características que eu já falei até agora, o Rust ele apresenta alguns mecanismos que são modernos, sabe? Porque eles aumentam a autonomia do programador, ao mesmo tempo que ele tem a possibilidade de controlar a aplicação num contexto de baixo nível, sabe? Assim como é feito com linguagens como C e C++, entendeu? É, além do mais, quando a gente fala de Rust, a gente pensa em uma linguagem que gerencia falhas, sabe? E a gente vai se aprofundar disso um pouco mais para frente, entendeu? Dentre todas essas características, né, o Graydon ele sempre foi muito bom em fazer o marketing, sabe, do Rust. Não só o Graydon, mas o pessoal do Mozilla que começou a, a cuidar, né, da linguagem e tudo mais. E algumas características, né, que foram pensadas desde lá do início chamaram muita atenção das empresas a partir do momento que o Rust foi lançado no mercado, né? Uma delas foi o GitLab, né? E eu separei aqui umas características que eles digitaram num post deles que fizeram que não só o GitLab, mas outras empresas importantes do ramo da computação começassem a adotar o Rust, né? Primeiro que é cumprir rigorosamente o empréstimo seguro de dados, é, ter funções, métodos e encerramentos para operar com esses dados, possuir alguns artifícios como tuplas, structs e enums para poder agregar os dados, obter padrões correspondentes para selecionar e desestruturar esses dados e ter características para definir o comportamento deles, sabe? Uma das empresas, né, que começou a investir do Rust desde o início, uma das empresas não, né, uma das aplicações foi o Dino. Para quem não sabe, o Dino é uma aplicação que está prometendo muito aí nos próximos anos a concorrer com uma das engines mais famosas do mercado da atualidade, que é o Node.js. Então, só daí a gente consegue enxergar como as pessoas que querem causar um impacto, uma virada, né, no mundo da computação, principalmente na parte de web, elas estão procurando Rust para poder fazer parte desse time, sabe?
alguns slogans, né? Aí a gente está exibindo alguns slogans que foram exibidos durante toda o lançamento da primeira versão do Rust, né? Como simultaneidade sem condição de corrida, segurança da memória sem garbage collector, né? Isso mostra como o Rust ele sempre está lidando com problemas atuais, sabe? Além do mais, ele conta com muitos artifícios para a programação paralela, né? É, que tem a característica de permitir que o código ele seja fragmentado e executado em computadores diferentes, mas ao mesmo tempo, sabe? Isso resulta numa otimização do tempo de execução muito grande, né? Esses pontos eles são fundamentais para mostrar que o Rust está pronto para lidar com a atualidade, porque ele possibilita que a aplicação seja executada ganhando muita performance e garantindo a sua segurança, sabe? Essa e mais algumas características elas vão ser comentadas, mas eu acho muito importante a gente ver como o Graydon estava sempre atento às problemáticas atuais, entendeu? Porque a partir de um momento que a gente está num contexto onde, por exemplo, os processadores eles já não conseguem mais ter uma grande melhora, né? Uma grande otimização do processamento dos dados e tudo mais, aí a gente consegue começar a realizar essa discussão em outro nível, que já é a partir das linguagens. Como que as linguagens elas podem contribuir ainda mais para essa melhoria, sabe, da otimização dos processos, entendeu? Eu acho que além de tudo isso que eu falei até agora, é muito importante a gente ouvir também as intenções iniciais do Graydon. Eu fiz uma pesquisa e achei uma entrevista dele, né? Eu vi um post do ano passado e ele dando essa entrevista ele deixa algumas coisas bem claras. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. A primeira pergunta foi qual o status atual do Graydon e como ele percorreu os últimos pontos desse caminho até chegar no status atual. E o Graydon falou mais ou menos assim: eu sou um engenheiro de linguagem profissional e geralmente isso significa que eu estou trabalhando em compiladores ou ferramentas de outras linguagens em que não participei do projeto. Naturalmente, esse tipo de coisa leva a pessoa a esboçar seus próprios projetos de hobby, e eu tenho feito isso há muito tempo. Então, finalmente eu decidi mostrar um protótipo em que estava trabalhando das minhas horas vagas para o meu gerente na época. A Mozilla se interessou e montou uma equipe para trabalhar nessa linguagem como um componente de um projeto de longo prazo para reconstruir sua pilha de navegadores em torno de tecnologias mais seguras, simultâneas e fáceis do que C++. Esse projeto é chamado de Servo. A Mozilla está financiando o desenvolvimento do Rust por causa disso. Nosso status atual é que lançamos um compilador Bootstrap em 2010 e partimos dele para um compilador auto-hospedado no ano passado, onde acabamos de terminar nossa terceira versão alfa desse segundo compilador. Continuaremos com uma sequência de lançamentos alfa e beta e em seguida ramificaremos uma versão estável que daremos suporte pelo menos enquanto estivermos usando em produção, possivelmente por mais tempo. Enquanto isso, o projeto Servo está testando o nosso trabalho, como fazemos quando escrevemos o compilador. Ou seja, ainda tem muita coisa para ser revolucionada, né? O Rust ele é só a ponta do iceberg, muito provavelmente. E a segunda pergunta que eu separei é por que uma nova linguagem, né? O entrevistador perguntou para o Graydon. E ele falou: muitas boas ideias óbvias, conhecidas e amadas em outras linguagens não chegaram às linguagens de sistema amplamente utilizadas ou são implementadas em linguagens que têm modelos de memória muito pobres. Havia muitos bons concorrentes no final dos anos 70 e início dos anos 80 naquele espaço, e eu queria reviver algumas de suas ideias e dar-lhes uma nova chance com base na teoria de que as circunstâncias mudaram. A internet é altamente concorrente e altamente segura e consciente. Então, as compensações de design que sempre favorecem o C e o C++, por exemplo, estão mudando. Aí a gente vê como o Graydon ele consegue sempre reunir, né, essas características que são antagonistas. Ele enxergou oportunidades do passado que não foram bem aproveitadas no cenário atual e começou a trabalhar desde então para poder alinhar, né,
essas características. Eu acho que mostra muito como o Rust é uma linguagem que promete, que está trazendo muita expectativa para todo mundo, que sinceramente eu não conhecia muito só de nome, por causa aqui mesmo de LP, entendeu? Mas eu acho que causa um interesse, não só em mim, mas em todo mundo que quer tá sempre na crista da onda e quer continuar, né, acompanhar o desenvolvimento da computação. Para seguir agora a apresentação, o Pedro vai continuar falando sobre o Rust.